agradecer, né, esse momento, agradecer a pessoas aí que veio fazer parte desse momento, desse conteúdo, dessa parte de gestão pública, e dizer que a gente da Unitins é muito feliz de estar aí nos 4 cantos do Estado Tocantins com esse curso novo, né, eu falo novo dentro da unidade de ensino, e eu mais feliz ainda de poder estar aqui com vocês nesse formato. Tive momentos anteriores da pandemia, né, com os alunos, e hoje eu estou aqui com a sala de mais ou menos 75 alunos, chegando aí em todos os municípios, um total de 400 alunos. Então, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, fico muito feliz de estar dentro desse projeto, dentro desse curso de gestão pública, e com essa disciplina tão específica que vai ajudar muito vocês aí na linha de conhecimento de cada um de vocês, tá bem? Pessoal, hoje a gente já começa a nossa aula já trazendo aí esse aspecto do primeiro contexto, é uma revisão mesmo hoje, para a gente poder alinhar, e peço encarecidamente, pessoal, faça as atividades dentro da rota que a gente tem de cada disciplina, tem um valor de 3 pontos, né, então não vai ter uma atividade exclusiva para vocês, todas as aulas, elas são avaliativas, então todas as atividades estão dentro do portal, para que vocês possam estar fazendo elas têm um valor total de 3 pontos, né? Então, para que vocês possam fazer, desde a primeira aula até o encontro 5 e 6, está postado no ambiente virtual, todas as atividades, elas estão abertas, tá? Todas elas estão abertas para facilitar mais ainda a questão do envio desses conteúdos para cada um de vocês. Então, todas as aulas, elas estão abertas, as atividades, para que vocês possam estar fazendo e automaticamente possa não estar perdendo essa pontuação. Turma, 3 pontos é muito ponto na hora de somar uma média final de vocês, tá? Então, peço mais uma vez, vamos revisionar o conteúdo, responde a atividade, para que vocês não fiquem aí de maneira nenhuma prejudicados em questão de conteúdo, ok? Então, pessoal, a gente já começa aqui entrando no aspecto mesmo de modernização da gestão pública, com foco principal na evolução da administração pública ao longo da história. Então, a gente vai falar aqui um pouco desse, a gente já fez uma videoaula, não sei se todos conseguiram assistir, pegando o contexto dessa aula, né? Então, a gente teve aqui, desde voltar aqui da administração pública brasileira, dos formatos que nós temos aqui, né, da época colonial, da época do Império, da parte oligárquica que a gente teve ali, e a nossa atual gestão ainda ela é burocrática e, ao mesmo tempo, gerencial. Então, a gente vê vários modelos de gestão pública, né? Jamais eu posso deixar de manifestar um dos estados de referência no Tocantins, de modernização, que a gente vai estudar um pouco mais depois da P1, né, depois da primeira avaliação, que é o estado de Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais, ele é referência no que diz respeito à gestão pública, pessoal. Eles conseguem modernizar a gestão pública e aí é referência para todos os estados, né? Então, a gente tem dentro do Brasil, né, dos Brasis dentro do Brasil, uma realidade que é o estado de Minas Gerais, do formato que eles trabalham a administração pública, e é um dos estados também mais avançados na área tecnológica, que ele usa essas ferramentas para facilitar muita parte da gestão pública. Hoje a gente já tem muitos modelos trazendo para o encontro patrimonialista, né, que aí a gente pega Getúlio Vargas, que veio de Portugal, que aí ficou vigorado até os anos de 1930, né, onde as pessoas pensavam que tudo, basicamente, era da pessoa, era do governante, né, do prefeito, do governador, do presidente da república, e isso aqui, alguns municípios ainda pode existir, mas, de fato, hoje o patrimonialismo ele não existe mais, né? Então, veio em 1930 que ele foi, basicamente, subsidiado e substituído no que diz respeito à parte burocrática. Então, a gente fala de burocracia, né? O Brasil é um país muito burocrático, tudo que eu faço é muito burocrático. Mas será que a culpa somente é da burocracia? Como é que seria esse fator, pessoal, do Brasil, se não fosse a burocracia, né? Então, a burocracia, ela vem muito de encontro a todos esses quesitos que a gente sempre vai estar levando em consideração, ok? A gente tem também as tentativas na época de 67, com os decretos que a gente tem, a flexibilização do decreto 200, de trazer a questão da administração pública, e aí começou a criar, pessoal, a administração pública indireta, né? A gente tem, quando fala de autarquias, são aquelas entidades públicas que ela pode receber recurso financeiro, né? Que eu vou pegar, por exemplo, a gente tem em algumas cidades, tá, Tocantins,
Palmas é a BRK. Em algumas agências do Tocantins de saneamento e de água, já é a ATS. A ATS é uma administração indireta, né? Que ela leva água para algumas cidades do Tocantins, onde a BRK não está. A gente tem também como autarquia o Detran, pessoal. O próprio Detran também ele é chamamos ele de autarquia. O próprio Detran, ele vem de fato ser uma autarquia. Então, a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que a gente tem de visão dentro da gestão pública. Então, a gente pega as autarquias, as empresas públicas, vamos citar Petrobras, né? É uma empresa pública, né? Ela tem aí recurso, dinheiro público. A gente tem as fundações, né? O Estado Tocantins tem muitas fundações para que a gente possa levar em consideração toda aquela parte que a gente tem de fundações, para que a gente possa visionar. As fundações também, ela tem a característica aí de receber recurso público, para que a gente possa estar levando em consideração tudo aquilo que a gente tem de maneira generalizada, do contexto gerencial da administração pública, e as empresas que são de economia mista, né? Eu vou citar aqui a própria Energisa, né? Ela tem um percentual aí de dinheiro do Estado. Então, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Então, aqui no ano de 67 já começou o Estado a vir nesse modelo também, que chamamos de empresas públicas, fundações e automaticamente as autarquias, né? Então, a gente começa a entender estes modelos que não vêm surgindo há pouco tempo. Veio o regime militar, né? O regime militar, ele veio nessa pegada aí de poder trazer a evolução e a Constituição de 88, né? Com a abertura da democracia, trazendo um pouco mais, pessoal, as ordens aconteciam mais rapidamente, mas veio ao mesmo tempo a questão da burocracia demasiada, né? Que é o formato que a gente sempre fala. Eu vou investir, eu tenho que, basicamente, seguir todos os andamentos que a gente possa estar levando em consideração ao andamento da gestão pública. Então, a gente vê automaticamente também que a gente possa estar levando em consideração todos os andamentos da gestão pública, para que a gente possa ter um nivelamento de tudo aquilo que a gente tanto necessita, que a gente tanto deseja, né? Então, falar de gestão pública, a gente sempre vai ter que voltar um pouco no retrocesso dos modelos anteriores, ok? A gente vê também que na parte da reforma gerencial, né, que a gente teve aí, que foi um dos governantes que marcou, pessoal, eu peço que todos fechem seus áudios, tá? Senão a gente não consegue ministrar a aula com bastante coerência para vocês. Por gentileza, todos os áudios fechados, para não ter interferência na questão da didática, tá? Tem alunos com áudio aberto, eu peço todos para fecharem, para não ter interlocução, tá bem? Então, a gente vem aí, Fernando Henrique Cardoso, pessoal, a gente vai lembrar sempre da criação dos ministérios, né? Dessa parte, podemos chamar que foram os representantes partidários que mais trouxe a reforma gerencial, que a gente tanto necessitava, os planos, basicamente, de reforma do aparelho do Estado, né? Breser Pereira deu início aí nessa parte gerencial que buscamos na Constituição Federal, que é o princípio da eficiência e da eficácia, né? Os dois trabalham muito em conjunto, que a gente vê isso na aula 4, que são os princípios que são tratados na gestão pública. E aqui foi um marco, pessoal, de como prestar serviços com qualidade à população. A gente sempre tem que levar em consideração que a gestão pública, ela tem que prestar um serviço de eficiência e eficácia. Por quê, pessoal? Eu pago imposto antecipado para que a gestão pública possa me devolver toda essa parte com qualidade e prestação de serviço. A pessoa que está ali, o prefeito, o vereador, o governador, ontem a gente teve as eleições, ele está sendo pago pelo nosso dinheiro para que ele possa prestar um bom serviço. Então, a gente tem que sempre levar em consideração o que está sendo prestado, para que eu possa verificar o fator primordial, que é a prestação de serviço de público de qualidade e eficaz. Eficácia e eficiência entram junto, né? Gastar dinheiro público, a gente vai entrar na matéria que eu mais gosto, por exemplo, na próxima aula, vai ter esse momento presencial, que é o PPA ou o LDO, né? A gente vai ver assim, é tão planejado o nosso país, através de conhecimento, dado científico, mas por que não é executado? Então, são considerações que a gente tem que levar para a gente gente poder cobrar dos nossos governantes. A gente cobra muito do deputado, muito do vereador, muito do senador, mas eles têm o papel de quê? Fiscalizar os nossos recursos. Então, não adianta somente o prefeito. O prefeito, turma, ele não faz nada, o governador não faz nada.
sem ter o aval do legislativo. Então, hoje, o legislativo tem muita força para que a gente possa entender nos aspectos da gestão pública. Mas Fernando Henrique Cardoso foi um dos representantes extraordinários no que diz respeito a essa questão, ok? Então, o conceito de administração pública, pessoal, com certeza vai estar na prova de vocês, né? Qual o conceito de administração pública, né? Ela é definida como a gestão de bens, de interesses qualificados dentro da comunidade, no âmbito federal, estadual e municipal. Vamos lá. O que executa, vou citar nomes de cidades, né? O que executa lá em Palmeirante, lá em Barra do Ouro, né? Lá em Sítio Novo, lá em Araguati, Piracema, Miranorte, é a mesma coisa que vai ser a esfera estadual, a esfera federal, pessoal. A legislação, ela é única, né? Eu até já solicitei para os nossos colegas que vocês possam ter acesso à Constituição Federal. Esse é um presente que eu vou estar dando para vocês, muito em breve. Eu estou atrás de 500 constituições que eu quero que cada aluno de gestão pública ele pega esse livro de gestão, da Constituição Federal, que ele tenha consigo como se fosse uma leitura diária. Por quê? Na Constituição Federal tem os nossos bens, nossos direitos e obrigações. E para que eu possa entender de administração pública, de gestão pública, eu tenho que entender da Constituição Federal, né? Então, eu falo que é uma das premissas básicas de um gestor público, de quem está entrando na gestão pública, como acadêmico, ou, infelizmente, um vereador que não tem o conhecimento que deveria ter antes de assumir o mandato, ele tem que entender da Constituição Federal, né, para que ele possa entender o seu direito de ir e vir dentro da gestão pública, que ele possa entender os direitos e deveres e a palavra-chave, as obrigações. A gente também vem, pessoal, dos modelos de gestão, que a gente teve a questão, mais uma vez, do patrimonialismo, né? Então, a gente traz aqui Sandrolini, que ele traz aqui desde 87, e o sistema de dominação é das autoridades tradicionais, em que a riqueza, os bens sociais, os cargos e direitos era distribuído como patrimônio, né? A gente vê muito disso ainda em algumas cidades, em estados também, que a pessoa ela tem um emprego como contrato, né? Ela é contratada de alguma área, mas ela tem como se fosse aquele ali um bem, e não é um bem, né? Lá no patrimonialismo, pessoal, existia muito isso, que era a vontade soberana de quem estava no poder, né? Então, a gente tinha aí a questão do nepotismo, né, que é muito falado ainda na gestão pública, e a gente tem que compreender melhor o que é um nepotismo, né, que é onde eu boto várias pessoas da mesma família para atuar ali, irmão, tio, primas, cunhados, né? Então, a parte do clientelismo, que são as mesmas pessoas sempre nos mesmos cargos, na mesma função, e a palavra-chave, que é a questão da corrupção, né? Quanto mais pessoas tá ali, não tem a fiscalização, como a gente tem várias leis hoje, a lei da transparência, que é 101/2000, várias legislações, para que eu possa compreender melhor o direito de ir e vir e como melhorar a questão da corrupção brasileira, né, que é o papel-chave, que é a fiscalização nossa, né, a nossa fiscalização a gente acaba passando para os nossos representantes, mas a fiscalização tem que começar por nós, pessoal, para que a gente possa verificar toda essa parte. E a administração pública burocrática, pessoal, ela começou na Revolução de 1930, né? E aí ela ficou no período da parte mais famosa, que a gente quer lembrar um pouquinho de história e geografia, a parte da Cafeeira Paulista, né? Que é chamado café com leite, para que a gente possa entender essas práticas doutrinárias através de Chivanato, que era usado na administração pública para fins privados, né? Então, Getúlio Vargas, que é um presidente que sempre é muito mencionado, em tudo aquilo que a gente volta no retoricamente, eles nos traz aí os modelos de administração pública, né? E o patrimonialismo, ele traz essa questão que o patrimônio público e privado, mas o patrimônio, pessoal, não é do gestor público, o patrimônio é do Estado, né? Se eu vou construir uma obra, esse patrimônio não é meu, ele é do Estado. O que é Estado? Município, Estado e União. O carro não é do prefeito, o carro é do Estado. É o prazer de servir. É isso que falta muitas das vezes, a gente não consegue compreender. Como é que eu estou sendo servido no meu município? Como é que eu estou sendo servido no meu estado? Como é que estou sendo servido pelos meus representantes federais? O servir, a pessoa que ela é candidata, que ela ganha eleição, ela tem um papel primordial de servir tudo aquilo que a gente necessita. A gente também tem as características, pessoal, da parte burocrática, que é a centralização, a meritocracia,
o profissionalismo, né, que aqui a gente já entra na parte do caráter técnico de carreira, né, que são os planos de cargos, carreiras e salários, que praticamente toda a gestão pública está tendo, o poder racional legal, a questão de ser impessoal, né, eu não posso jamais fazer o processo licitatório ou contratar alguém sem olhar o critério técnico e científico daquela pessoa, a parte da formalização, que é a parte de processos, a verticalização, a hierarquia que deve ter em cada gestão, né, secretário, vamos pegar, e aí vem os demais cargos, a obediência às regras, e aqui eu trago mais uma parêntese, que é a legislação vigente, os controles rígidos dos processos e os procedimentos e métodos de cada gestão pública, né? Hoje, a gente tem uma facilidade muito grande com a tecnologia, né? Mas ainda existe município do estado do Tocantins, eu quero pesquisar com alguns alunos desse curso de gestão pública, quais são os municípios ainda que não têm nota fiscal eletrônica de prestação de serviço. Turma, eu fiz essa pesquisa rapidamente, no estado do Tocantins hoje a gente tem 139 municípios, ainda tem mais de 20 municípios que não tem nota fiscal eletrônica, ainda aquele papelzinho de forma manual. Por quê? Qual o interesse de ser manual? Qual a necessidade da informatização? Qual que é a dificuldade de poder levar aí a prefeitura na questão de entrar no sistema e emitir uma nota fiscal? Então, são debates que a gente vai estar trazendo para que a gente tenha mais coerência e conhecimento do que diz respeito a tudo isso que a gestão pública vai estar nos trazendo, né? Então, a gente tem que focar sempre na modernização, mas sempre aí na parte da fiscalização ao mesmo tempo, voltado para a gestão pública. A gente teve o DASPO, pessoal, que foi as reformas burocráticas que a gente teve, que aí houve o assessoramento aí do presidente da República na parte de elaboração, fiscalização e execução do orçamento, né? E aí não tem como falar jamais de PPA, LOA e LDO para cada um de vocês. A gente tem um decreto o decreto 267, que aí traz novamente aí a parte gerencial e a parte burocrática durante o regime militar que a gente teve no nosso país, e a gente teve aí o retrocesso em 88, qual representou a parte da administração pública e trouxe fortemente a questão da burocratização, né? O pessoal fala que o Brasil é burocrático porque dificulta mais a questão do desvio de recursos financeiros. Mas será que somente isso, vai ajudar o Brasil a não ter tantos problemas financeiros, né? São pontos chaves que a gente tem que ter, são pontos chaves que a gente deve observar, que é a questão de como melhorar a fiscalização sem travar muito todo esse parâmetro do que a gente diz respeito do acompanhamento, da fiscalização, dos agentes públicos, né, para que a gente tenha essa flexibilização de como reduzir mais ainda os desvios de dinheiro, obras paradas, os elefantes brancos, né, que são aquelas obras que não servem para nada, né, de como ainda priorizar como gastar melhor o recurso público. Mais uma vez, que a gente falou já sobre isso, o dinheiro é nosso que eu falo, meu, seu, a gente já pagou o imposto, pessoal. Por que eu aceito a prestação de serviço do Estado? Ela não está 100% legal. Eu falo legal, 100% dentro daquilo que eu necessito, né? Porque eu já paguei. Então, alguns retrocessos, como a questão da burocratização, ela traz aí um retrocesso no que diz respeito de como comprar e como vender. E aí, quando a gente entrar na parte das licitações e contratos, que a gente vai estudar muito sobre isso, a lei de licitações, e os prazos vigentes que a gente tem, a gente vai começar a entender por que o Brasil, às vezes, é tão fechado, né? A gente já ouviu falar o jeitinho brasileiro, né? Então, na gestão pública também, a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso. E como fazer uma nova lei, né? Como fazer uma nova legislação, sendo que o que eu acho que tem que fazer, como desabafo, na aula gravada, eu acho que não é mudar leis, né? Adianta mudar as leis, sendo que a gente não se mudar como cidadão, né? Na questão da fiscalização, do acompanhamento, do jeitinho brasileiro, né? E eu até ouvi um professor muito bacana, quando eu tive aula durante a graduação, que ele mencionava a respeito da corrupção, né? E ele mencionou um momento da aula que se a gente tiver o jeitinho brasileiro para poder nos beneficiar, muitas das vezes eu acabo querendo, né? Porque o Brasil é feito dessa questão, né? Da flexibilização, se eu tenho como passar na fila na frente de alguém, ou ter algum benefício, vamos pegar em um Bolsa Família, algum
benefício social, às vezes se eu não tenho direito, mas se tiver o jeitinho, eu faço eu ter direito. Então, eu creio que a gente tem que pensar numa nova legislação, compreendo, mas também a gente tem que pensar na nova forma de pensar como cidadão, né? Será que eu penso como cidadão como necessariamente deveria ser ou não? Eu, como cidadão, eu penso em mim, eu não penso na coletividade, né? Eu penso que eu preciso ter isso, mas como é que está a comunidade de uma forma geral? Então, são pontos, pessoal, que eu penso sempre que o coletivo, ele faz a diferença, mas às vezes a gente não pensa coletivamente, a gente pensa como? Unilateralmente. Eu penso em mim, né? Naquele meu desejo, naquele meu anseio, para que a gente possa estar buscando a melhor forma possível e todo o andamento que a gente possa estar buscando dentro da gestão pública a melhor forma de pensar, resguardar tudo aquilo que a gente está se manifestando como cidadão. Eu sou cidadão, eu pago meus impostos, então eu posso cobrar do meu representante que ali foi colocado no mandato eletivo o que realmente eu estou necessitando. Estou necessitando de outras questões, né? Mas demora muito, porque é muito burocrático, né? E às vezes eu paro de querer muitas das coisas, pessoal, porque é burocrático. Não é porque é burocrático que eu não vou querer que as coisas aconteçam, né? Então, a gente começa a entender o que realmente a gente realmente necessita. Necessitamos, penso eu, né, como professor, estudador da área, que às vezes as leis sozinhas não faz diferença, se nós não mudarmos também a nossa forma de pensar e de agir como pessoa. Então, por isso que é burocrático, né? Por isso que às vezes uma lei de estações, algumas compras e aquisições do serviço público passa os 90 dias, né? Para poder ficar ainda vez mais engessado e poder, muitas das vezes, dificultar aí a questão dos andamentos em toda a parte que a gente precisa necessitar, tá bem? Então, pessoal, de maneira generalizada, a aula 1, eu gostaria de demonstrar isso para vocês, né? Para que vocês possam ter o conhecimento. E aí, mais uma vez, é uma revisão, eu não consigo abrir, a gente está com mais de 100 alunos em sala, vai ficar para os nossos professores multidisciplinar com vocês, e o chat, que eu estou com o chat aberto, para que vocês possam debater, possam falar, possam argumentar, pode discordar também, a gente está aqui no ambiente de debate, no ambiente de discussão, ou concordar, fiquem à vontade, dá o ponto de vista de vocês, que eu creio que isso faz muita diferença. Neste momento, nós estamos falando de gestão pública, e a palavra-chave, como organizar sem basicamente fazer a questão da burocracia, né? Como que eu faço mais moderno, mas a burocracia ela está diminuindo. Então, fique à vontade de usar, fique à vontade de tirar foto, marcar o Uniteams, né? Pode marcar meu Instagram pessoal, vou mandar aqui no chat para vocês, vamos divulgar onde a gente está sempre, para que a gente possa ter essa interação cada vez mais. Como eu falei anteriormente, pessoal, eu não consigo abrir para você estar falando, por questão mesmo do horário, questão mesmo de todo o conteúdo quantitativo de alunos que tem em sala de aula. Eu queria muito, Imara, abrir para você falar, vai ter esse momento, cada um de vocês, posteriormente, de cada unidade, uma aula especificamente para Sítio Novo, Paraguaçu, Miranorte, Palmas, já tive presente com os alunos, mas eu vou estar fazendo aulas individuais que a gente abre aí o chat de reuniões para que a gente possa estar debatendo, ok? Turma, na aula 2, que foi uma aula EAD, né, a gente falou aí um pouquinho no que diz respeito às organizações públicas e privadas, né? A gente, às vezes, não tem essa interlocução. Qual a diferença para a gestão pública, né, de interesse público e a privada, né? Ou até mesmo a gente possa entender quais são as diferenciações de cada uma delas. A gestão pública já fala, pessoal, ela é pública, né? Ela vive de recursos públicos, né? Os nossos impostos, taxas e contribuições. A privada, não. Ela tem que vender alguma coisa, ela tem que prestar algum tipo de serviço para que ela tenha a sua receita. Então, as empresas e os estudos, pessoal, conforme a gente traz para vocês, eles têm essa visão, né? Que a gente tem que sempre focalizar que as organizações públicas, não porque ela é pública, que ela não tem que ser eficaz e eficiente. Aí ela tem que ser. Por quê?
Voltando da aula 1, né? Eu já paguei por aquele serviço. Eu pago imposto todo mês. E pagar imposto, pessoal, a partir do momento que você sai de casa, você já está pagando imposto da sua energia, da sua água, do seu cafezinho, do seu pão, do seu lanche, até mesmo do seu cachorro-quente, do seu espetinho, você está pagando imposto. Então, a gente paga imposto, pessoal, a todo momento. E esse imposto vai para a gestão pública. E as organizações privadas, elas têm que comercializar seus produtos ou serviços para que ela tenha seus ganhos, né, a sua receita, e automaticamente ainda pagar impostos para a gestão pública. Então, as empresas, as estatais, organizações, elas estão ali para girar a máquina pública, né? Eu, como cidadão, pessoa física, eu também pago imposto. A pessoa jurídica, né, que são as organizações e empresas do setor privativo, elas também pagam impostos. Então, a gente sempre tem essa visão de como verificar as possibilidades, né? Então, uma empresa, até mesmo, pessoal, as entidades públicas de interesse privado também elas pagam impostos, né? O Itaú, Banco do Brasil, desculpa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, elas também pagam impostos para a União, né? Mesmo elas sendo de economia mista. Então, tudo que eu tenho hoje da parte privativa, eu também sou empresário, por exemplo. Eu pago imposto 2 vezes. Eu pago imposto da minha pessoa física e automaticamente eu pago imposto da minha pessoa jurídica. Então, são desafios que a gente tem que levar em consideração dentro da gestão pública, né? E a gestão pública, cada vez mais, ela fica mais complexa de tanto que a gente paga imposto. E muitas das vezes eu não vejo esse retorno tanto que eu gostaria de ver na minha cidade, na minha rua, na minha quadra, no meu saneamento, na limpeza pública, para facilitar mais ainda essa parte. E lembre-se, pessoal, se a gestão pública ela é organizada, como a gente vai estudar na próxima aula, de PPA, plano plurianual, de que vai ser gasto, a lei do orçamento, daquilo que vai ser gasto e previsto, né, e a LDO, Lei da Diretriz Orçamentária, por que a gestão pública, a gestão privada, perdão, ela não é tão organizada como deveria ser, né? A gestão privada, a gente sente falta de alguns caracteres. A professora Maria Joaquina está na unidade Palmas, a gente já trabalhou juntos, a gente vê que falta muito planejamento, falta muito marketing de venda do seu serviço, ou até mesmo do seu produto. A gestão de relacionamento com o cliente faz parte da gestão privada, mas ao mesmo tempo faz muito parte da gestão pública. A parte da logística, do material chegar para você entregar para o seu cliente, o consumidor. Então, eu vejo que a gestão pública, ela pode, pessoal, fazer esse implemento de ajudar as empresas privadas a ganhar mais, né? E automaticamente a gestão pública também aprender com as empresas privadas a atender melhor, né? A fazer um planejamento melhor, que as duas elas trabalhem conjuntos. Só que eu devo para a União, né? Devo para a questão dos impostos municipais, estaduais e federais. E eu, como gestão privada, tenho que ter uma visão melhor, porque se eu investir errado, pessoal, eu quebro. E a mesma coisa, ela vai lá para a gestão, basicamente, na gestão pública, na gestão pública de entidades. Prefeituras, existem prefeituras que estão quebradas, existem estados que estão quebrados. O que é isso? No meu fato de ver, e peço aos professores que estiver presente se manifestem, se não tem um bom planejamento, pessoal, o município, e uma boa fiscalização, ele vai quebrar, né? O que é isso? Falta de objetivo daquilo que eu quero comprar e, basicamente, daquilo que eu quero vender. Então, a gente tem que entender de planejamento. Eu só planejo corretamente se eu souber gastar corretamente. E aí eu entro na parte que eu sou muito chato, pessoal. Eu até peço desculpa pela palavra ser chato. Como é que a gente elege? Eu estava olhando mais uma vez a questão da eleição, que tem tudo a ver com gestão pública, né? Como é que eu faço ter uma eleição hoje que eu tenho a grande maioria tem ensino médio? Será que o ensino médio consegue gabaritar essa pessoa, ela mexer com recursos públicos, né? Isso me preocupa. Vocês estão aqui, né, até conheci, não sei se ela está presente na aula, uma vereadora que é de Miranorte, e parabenizo para ela estar vindo pegar uma bagagem ainda melhor, porque os nossos gestores públicos têm que ter bagagem de conhecimento, pessoal.
elas têm que visualizar a gestão pública como um todo, né, e não apenas ser prefeito, ser deputado, ser governador, ser tudo aquilo que seja, sem conhecer o que é uma gestão, né? A gente vê muito hoje alguns empresários indo por viés político. E aí eu torço muito que dê certo, porque ele tem mais ou menos a visão de como que é uma prefeitura. E mais uma vez, uma prefeitura ela deve funcionar como uma empresa, né? E uma empresa ela deve ser planejado com o viés da gestão pública. Por quê? A gente acostuma que essa entidade ela precisa ter início, meio e fim e um acompanhamento financeiro, né? Então, quando a gente pega a gestão pública, a pública e a privada, elas trabalham em conjunto, pessoal. A única diferença é que a pública ela só recebe dinheiro, né? Só recebe. E a privada não. Ela tanto recebe com o seu suor do seu dia a dia, como também ela tem um planejamento de como que ela vai gastar, do que ela vai vender, né? Então, a gente tem que sempre ver uma empresa pública como uma privada e ver uma privada sempre como uma pública. Eu falo que as duas em conjunto, elas têm a questão da padronização. E a gente vê muitos serviços públicos também sendo o quê, pessoal? Eles estão sendo privatizados, né? A gestão pública, ela, entre aspas, não dá conta de executar, ela passa para quem? Para a gestão privada, né? Então, a gente começa a ver também que o Estado, a administração pública, ela às vezes não dá conta de executar ou por ineficiência e eficácia, ou pelos gastos públicos, né? A gente está aqui no estado de Tocantins, quem está aqui mais na região de Palmas, subindo até a região de Araguaçu, na BR-153, a gente está vendo já a privatização, turma, de uma empresa que vai privatizar a BR-153. Mas e aí? Vai privatizar. O que eu vou ganhar em troca? Vai reduzir meu imposto do meu veículo? Nada, pessoal. Mais um gasto que a gente vai estar tendo. E quem foi que definiu isso? Os nossos representantes lá do Legislativo, em Brasília, que é tanto os nossos deputados federais e senadores, que entre eles resolveram privatizar a BR-153, né? Não vai, e o nosso imposto que a gente paga de PVA, né? Para onde vai esse recurso? Vai continuar indo para os cofres públicos, mas não vai ter a despesa que tem no que diz respeito à BR-153. São exemplos que eu sempre manifesto para que a gente possa ter essa interação e ainda mais esse conhecimento no que diz respeito a tudo isso que a gente está mencionando aqui em conjunto, tá? Eu não estou vendo ninguém se manifestar no chat, o que foi que ninguém está falando nada, está muito corrida a aula, está dando para interpretar bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Por favor, se manifeste no chat. Estão conseguindo absorver bem o conteúdo? Estou aqui guardando, sim, sim. Ótimo, pessoal. Mais uma vez, aqui é uma revisão geral de todo o conteúdo que a gente já revisionou, né? Lá atrás, com os professores multidisciplinares, ou até mesmo com o gerente da unidade. E hoje eu estou vindo para revisionar todo o conteúdo que a gente tenha mais essa questão da coerência, da coesão, no que diz respeito a toda essa questão da aula, ok? Pessoal, a questão política, eu gostaria que não fosse manifestado na nossa aula, né, aqui no chat, pode discutir internamente cada um de vocês, mas aqui é uma aula que não entra a questão política nesse primeiro momento, ok? Para que todos compreendam. Pessoal, a gente vai estudar agora um pouco da aula 3, né, o conceito, basicamente, os princípios constitucionais da administração pública, e a gente traz aqui em consideração os princípios legais, né, e a gente tem sempre o conceito do sistema jurídico, né, pegando aí o Supremo Tribunal Federal, o STF, o nosso próprio Tribunal de Justiça, que a gente sempre tem a questão da harmonia e a coerência daquilo que está garantido dentro do sistema jurídico, né. Então, os princípios
eles são mandatos dentro da automatização e eles sofrem mudanças, né? A gente tem que estar sempre visualizando. E, mais uma vez, trazendo a Constituição Federal para essa presente aula, a gente começa a entender que a administração pública, direta e indireta, independentemente da esfera que ela esteja, se seja os municípios, o Distrito Federal e os estados, ela tem que seguir, mais uma vez, que a gente estava falando anteriormente, a legalidade do fato, ser algo impessoal, ter a moralidade, ser sempre a parte da publicidade, né? Vamos lembrar sempre, quem quiser já anotar a Lei 101/2000, vai estudar muito sobre ela, e a eficiência, né? E aí eu sempre falo que a eficiência e a eficácia, elas trabalham em conjunto, né? E aí a gente tem que ver sempre os princípios da legalidade, aí eu vou ter que estudar muita legislação, e eu falo para todo mundo, que o curso de gestão pública, pessoal, ele é um curso rápido, né, de 2 anos e meio, metade do tempo de direito, mas a gente aprende muita legislação dentro desse curso, né? As leis, postulados, os pronunciamentos de cada município, estado da União, do que diz respeito às leis vigentes, a gente vai estar se manifestando. E a gente tem também, pessoal, dentro dessa parte, a gente tem o neocontismo, né, que são as normas primárias dos princípios constitucionais, os princípios com as normas jurídicas ao lado das regras, e temos a legalidade, né? É legal ou não é ilegal? Vai depender de quê? Da legislação. Então, os princípios hoje, eles auxiliam no que diz respeito à compreensão e à consolidação dos seus institutos. Então, os princípios, eles servem para nortear o gestor público daquilo que ele deve fazer e como ele deve fazer. E com isso a gente ganha mais conhecimento e mais bagagem em tudo aquilo que a gente realmente necessita. Então, no enunciado amplos, né, e vagos e abertos, incidem, pessoal, sempre em caso concreto, né, que é a determinação concreta do alcance daquele postulado, daquele princípio, pode ser conjugados ou afastado, né, do exercício da sua ponderação. Então, se um prefeito, um governador, um presidente, ele não seguir esses princípios, eles podem ser afastados, ou até mesmo cassado o mandato, no que diz respeito à sua normativa, né? Então, mais uma vez, a gente sempre tem em consideração que a parte da legalidade, a parte da legitimidade, né, ser legítimo através da lei, da eficiência, da qualidade e da democraticidade, pessoal, vamos sempre estar seguindo esses princípios, esses postulados dentro da Constituição. E há também o direito fundamental da boa administração da comunidade europeia, que está dentro da comunidade brasileira e da legislação historiada por nós, né? A gente pensa que a gente não só estuda direito brasileiro, mas os princípios europeus também são constupados, aplicados por nós, porque a gente tem a tutela dos princípios de direito administrativos, né, que vem lá da parte europeia que o Brasil absorveu. E nós temos, pessoal, a tutela do direito do cidadão, né, que aí o Estado, ele tem o poder de prestar um bom serviço, mais uma vez, da integridade humana, saúde, educação, direito de todos, está na Constituição Federal, e esses postulados, esses costumes da administração pública, eles nos trazem uma visão mais abrangente daquilo que a gente necessita. A gente tem uma crítica contemporânea, né, que é a Constituição do Direito Administrativo pela Carta de 88, e a gente vê dentro dos artigos 37 toda a parte da efetivação dos direitos fundamentais que eu tenho de obrigação com o próximo, o amplo catálogo de deveres ser explícito e implícito da administração pública, o predomínio dos deveres constitucionais em fases prerrogativas públicas, a democratização da administração e a governança pública. Aqui a palavra-chave, pessoal. Ser democrático. Eu não posso construir uma escola porque eu quero naquela localização, não. Por isso que existe os documentos dentro da gestão pública, desde o PPA, da LULA, LDO, que a gente vai estar estudando melhor em conjunto, para que eu possa ver o que a comunidade quer. E eu não posso ser feito pelo gestor público, pelo prefeito, né, pelo governador. Não. A comunidade que decide, aquelas pessoas que estão envolvidas, que decide como que vai ser gasto,
todo aquele recurso, toda aquela necessidade que a gente vai estar gastando, né? A gente tem também as reservas de lei, né, que são matérias que devem ser vinculadas somente por leis, que sente o sentido da legalidade. Então, se eu quero criar algo, vamos pegar algo mais simples. Se eu vou criar uma secretaria na minha pasta como executivo, como prefeito, eu tenho que pedir autorização para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores que aprova se vai criar uma secretaria nova ou não. Até mesmo mudar o nome de uma secretaria, pessoal, quem aprova é o legislativo, né? São os poderes judiciário, executivo, legislativo. Então, o executivo já tem a palavra-chave. Ele executa. O legislativo criar leis, fiscalizar as leis, né? E o judiciário julgar, né? O fato ou um ato que pode estar infringindo alguma legislação, alguma regra, em alguma consonância. Então, a gente tem também a constitucionalização do direito administrativo, né, a crise da concepção dos princípios, o respeito ao direito, que é o bloco da legalidade. A gente tem toda a parte também, em sua faceta, que tem a questão da juridicilidade que impõe, observante de todos os blocos da legalidade. Ser legal, pessoal, eu não posso querer dar o jeitinho brasileiro, eu tenho que seguir a lei, né? E para que eu possa seguir a lei, como eu falei lá no início, como é que a gente tem hoje pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que sabem escrever o nome, assumindo cargo de gestão? Como é que ela vai fazer um bom mandato, uma boa verificação da legislação vigente no seu mandato, na sua integridade, para que ele possa entender? Um vereador, para ele ser vereador, o papel de vereador não é ser assistencialista, é fiscalizar os gastos públicos. O papel do prefeito é gastar bem o dinheiro público. O papel do governador, mais uma vez, cuidar da sociedade e gerenciar aquele dinheiro da melhor forma que gastar, e a mesma coisa da questão do presidente. Não existe, pessoal, jamais eu fazer aquilo que eu acho correto, não. O prefeito, mais uma vez, o governador e o presidente da República, eles não fazem nada sozinhos, tá? Quem faz tudo, essa parte da verificação, são os nossos legislativos, né? Os vereadores, os deputados e os nossos senadores que vê essa questão da legalidade e a questão da fiscalização. A gente tem sempre em conta, pessoal, dentro de nós, qual atendimento do interesse público? Não interesse meu, mais uma vez mencionando, é o interesse de todos vocês. O que vocês querem? O que deve ser feito? Ampliar as unidades de saúde, a educação, geração de emprego e renda, tem que ser visionado, né? Tem que ser demonstrado como que isso vai ser ocasionado na vida de cada um de vocês, dentro do princípio da legalidade, né? Algo legal está acontecendo, mas qual que é o interesse público da legalidade, né? Por isso a grande relevância de ter conhecimento das leis e princípios possíveis. A gente tem o princípio da impessoalidade, né? Eu tenho que ser impessoal em tudo aquilo que eu faço, dentro da aplicação e dentro da normativa direta, né? Eu tenho que obstaculizar a atualização não voltada à finalidade pública definida como orçamento, afastar do uso da administração por vinganças, represálias, nepotismo ou favorecimento de pessoas próximas a mim. É um dos principais princípios, pessoal, que existe mais afastamento dos nossos representantes políticos, né? Então, eles não seguem esse princípio e acaba ocasionando aí muito afastamento por eles não dar conta de seguir. E o da publicidade também, que é um dos mais relevantes, que é o portal da transparência, pessoal, o Diário Oficial, eu tenho esse costume. Todos os dias eu olho o Diário Oficial do Estado do Tocantins, porque ali eu sei o que o Estado está gastando, né? O que ele está fazendo com o dinheiro público, o que vai ter de licitação, de contratos, e eu tenho que ter essa curiosidade para que eu possa entender como que é esse fator primordial. E é dever de transparência, pessoal, para que a gente possa ver o controle social. E é o mesmo fato que eu trago, a Lei 101/2000, que é o portal da transparência. Lá também tem tudo, né? Do seu município, do nosso estado, da União. O que está sendo gasto, o que está sendo feito. E a grande maioria das pessoas que entram nesses portais, eles só olham uma coisa, pessoal. Isso até me deixa um pouco indignado. Sabe o que eles olham? O valor do salário da Maria, do João. Ele não olha o que o prefeito está fazendo. Eu estou preocupado com quanto que fulano, ciclano recebe. Mas eu estou olhando quais são os contratos de gente na prefeitura, no estado. Está lá.
Está lá, demonstrado publicamente para vocês, para nós, mas eu tenho essa curiosidade de poder estar olhando e verificando. Então, o sentido da publicidade, pessoal, é a viabilização do controle da administração, né? Então, somente a decisão, ela pode ser tomada, pode ser controlada, e a motivação dos atos administrativos é a publicidade. Se eu não der publicidade, aquilo que eu estou fazendo acaba se tornando algo ilegal, né? Opa, não houve divulgação desse fato, dessa predominância. E também, dentro dos critérios da publicidade, eu trago para vocês a Lei Federal 2.527, e mais uma vez o artigo da Constituição Federal, que é a publicidade com regra do sigilo, com exceção a divulgação de informação de interesse público, independentemente de solicitações. Vocês podem, pessoal, na prefeitura, Câmara Municipal, solicitar dados de processos. É um poder nosso que a gestão pública nos traz. A utilização de meios de comunicação, o fomento ao desenvolvimento da cultura e transparência da administração pública, o desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, eu tenho o direito de poder verificar tudo aquilo que a gestão pública está fazendo. Por quê? O dinheiro que aquele prefeito está gastando, ou governador, presidente da República, nas 3 esferas, é meu, é nosso. É de interesse público. Por isso que eu possa ter essa noção de visibilizar toda essa parte desses recursos. Eu tenho o princípio da moralidade, né? Tudo aquilo que é moral, e aí eu tenho que ver a questão da ética e da transparência, e a tutela da moralidade, né, que é praticamente o combate sistêmico, toda a parte da corrupção, e temos a lei da anticorrupção, que a gente também vai estudar ela, que é a lei 12.846, que é o setor também que é sob a guarda, não só o setor público, como também o setor privado. Nós temos também o desvio de finalidade, né, o interesse público no centro da atuação administrativa, quem tem que executar é o prefeito, é a gestão pública como um todo. A gente tem o princípio da moralidade, tudo aquilo de ser moral, né, dentro da legalidade, eu não fugir dos conceitos da legislação, e existe muito, pessoal, as ações de improbidade administrativa por causa da moralidade, né? A gente vê muitas questões imorais acontecendo na entidade. Tem as questões também das ações populares, quando a gente não concorda com algo. Temos a lei da ficha limpa, tem a lei anticorrupção também, para que a gente possa visibilizar todas essas questões dentro do princípio da legalidade, né? Eu tenho o princípio da eficiência, que não pode ser analisado exclusivamente sobre o prisma econômico, né? E a gente tem que verificar também, implementar com maior intensidade, com menores custos possíveis, os resultados ali estão legitimados e esperados na gestão pública, né? E sempre conscientizar, buscando se atuar com eficiência dentro da legalidade. Daí, quando a gente fala de legal, está dentro da lei, né? Ou não está dentro da lei? E a gente tem também o princípio da eficiência, que ela deve ter todo o âmbito judicial e administrativo, e são assegurados e razoáveis durante toda a duração do processo, por bem que gosta da celeridade da sua tramitação, né? A gente tem outros princípios dentro da Constituição Federal, que é o princípio de ter algo dentro da profissionalidade, da razoabilidade, é indispensável do interesse público, a continuidade do serviço público. Não é que eu saí da gestão pública hoje como prefeito, que eu vou acabar com tudo, botar fogo em tudo, né? Vê isso em muitos municípios, o outro tem que continuar. E quando a gente começar a estudar um pouco mais sobre PPA, LOA e LDO, a gente vai verificar o tanto que isso é relevante, pessoal, dentro da gestão pública como um todo. Então, a gente começa a entender a gestão pública, ela é feita por muitas leis, muitas normas. Mas por que será que não é tão ocasionado ao pé da letra? Será que falta fiscalização, falta conhecimento? As pessoas que estão ali envolvidas, elas não têm essa bagagem de buscar e de como fazer, que acaba aí deixando a gestão pública um pouco, vou ser até um pouco mais democrático, né? Acaba ficando sem conhecimento de tudo aquilo que a gente realmente necessita, né? Então, a gente tem, dentro dos princípios, dentro da legalidade, agora com o sigilo fiscal, ele não fere esse princípio constitucional,
eu tenho que olhar, Ingrid, aonde que está sendo manifestado essa questão do sigilo fiscal, né? Ele está sendo, quem foi que deu para aquela entidade, para aquela empresa, para aquele governo, esse benefício do sigilo fiscal? O meu sigilo fiscal, como pessoa física, ele é meu. Ninguém pode intervir dentro do processo fiscal, tá? Então, a gente tem que verificar da onde vem essa questão do conselho fiscal. E a gente tem que buscar como melhor fiscalizar. Essa aula ela vai ter 8h20, tá? A gente está quase finalizando ela para que vocês possam ter um momento aí com o professor na unidade onde vocês estão inseridos, ok? Turma, a gente teve também na aula 4, a gente vê que a gente já estudou bastante, já teve bastante material para vocês, que é basicamente toda a parte da TGA, que a gente tanto chama, né? Teoria Geral da Administração. A gente tem toda a parte dos conceitos da administração, da gestão gerencial, da eficácia e eficiência, das organizações, das teorias da administração, né, que são todas as escolas de teorias administrativas, do trabalho e sociedade. A gente tem a administração, que ela é um processo, pessoal, que a gente tem que sempre seguir aí de recursos humanos. Não tem como falar de gestão sem falar, basicamente, de recursos humanos. Então, os recursos humanos, eles fazem parte da gestão pública, né? Então, se eu vou falar de gestão, já tem pessoas envolvidas, né? Então, por isso, a gente sempre fala, eu tenho que melhorar mais ainda a minha gestão pública, de que fato que eu possa melhorar também a vida das pessoas, tanto dos servidores públicos, tanto daquelas pessoas que vão estar recebendo o serviço público. E a organização, ela é uma combinação de esforços individuais que tem a finalidade de realizar propósitos coletivos. Então, desde a gestão pública privativa, a gestão pública que tem aí várias pessoas que precisam realizar uma tarefa para entregar um objetivo final, eu tenho que saber trabalhar na coletividade, né? E isso, às vezes, a gente não vê muitas capacitações nos órgãos públicos focalizando esse cuidado na questão de esforços coletivos, trabalhar melhor, capacitar melhor o servidor público para que ele possa entregar o melhor planejamento, uma melhor organização. Às vezes, pessoal, bota um diretor, um gerente, uma pessoa para ficar na direção que ele não tem perfil de liderança. O que ele faz ali, né? Como que eu avalio os meus servidores públicos, a minha gestão? Como é que eu controlo a minha gestão? Então, eu tenho que analisar. E aqui eu trago dentro da TGA, né, de Marcons, as tarefas, pessoas, tecnologia, o ambiente é muito favorável e a estrutura que faz parte de uma organização. Então, todos eles estão correlacionados. A gente tem aqui um fato teórico que a gente busca desde a administração científica, que era tarefas, a clássica, que foi estrutura, as relações humanas, a parte burocrática e estruturalista, que veio no ano de 47, a cibernética e os sistemas, que é a parte dos ambientes, que a gente tanto busca, né, que a gente possa sempre estar vendo e levando em consideração, que a gente tem que buscar, pessoal, formas e fatos de melhorar a minha gestão pública, e às vezes eu só consigo isso se eu tiver como buscar outras teorias lá atrás, né, a parte neoclassista, a parte comportamental, que aí, as pessoas têm um comportamento estranho, a parte de contingência, que é o ambiente, tecnologia, e aqui a gente traz, no 32 já botando tecnologia mesmo para ela funcionar. Então, não tem como não falar de Taylor, né? Taylor é um dos principais pesquisadores que fala de administração científica, que é a parte da organização racional, a divisão de tarefas, a parte de ser algo mais simplificado, ser pessoas especialistas em diversas áreas, os tempos e os movimentos. Mais uma vez aqui, o organograma, para que vocês possam entender melhor a organização racional do trabalho, né? Aí a gente tem um plano de incentivos de salário, a gente vem desde a parte de seleção científica do colaborador, que é o concurso público, e aí em outros momentos está debatendo sobre a palavra concurso público, sobre estabilidade pública, né? A determinação de aquela pessoa, a lei da fadiga, quando a pessoa está cansada de fazer o mesmo serviço, a produção, o padrão de produção, que é o plano de incentivo salarial, a supervisão funcional, as condições de ambiente de trabalho,
a máxima eficiências e lucros e salários. Então, a gente começa a ver a administração pública, pessoal, de forma era como se fosse um organograma mesmo. Por que meu servidor público não está feliz? Será que a questão financeira? Eu dou ferramentas para eles poderem trabalhar, né? Eu tenho a teoria classística, né, que vem desde Henrique Fallon, mais uma vez, de como que deve ser feito toda essa parte, as funções técnicas e comerciais, as seguranças contábeis e financeiras. Na década de 30, a gente já entra na parte das pessoas, mais uma vez, né? Então, toda aquela parte humana, a integração social, o comportamento social, as recompensas e punições, as relações intergrupais, as motivações, as lideranças, a comunicação e a dinâmica em grupo, né? E outras mudanças a mais. A gente tem também as teorias da necessidade humana, né? Que aqui a gente estuda muito, basicamente, vamos estudar melhor no próximo módulo, que é lá em psicologia, que é a autorrealização, as psicológicas, né, que nos afeta indiretamente no trabalho, e as fisiológicas também. E isso aqui em psicologia, vocês vão estudando melhor, mais aprofundado. A apreciação crítica, né, que é o confronto de ideias, as crenças que a gente tem aí, várias questões de crenças que têm que ser respeitadas, desde do embate político até os embates religiosos, a ingenuidade, o enfoque manipulador, né, tem que ser analisado, a parte burocrática, né, que a gente vê aí por Max Weber, a parte da racionalidade, da ética que a gente tem, a parte da burocracia, que são dilemas e de funções, as teorias que traz a parte da estrutura organizacional, que é muito bacana trabalhar com o cronograma, que eu sei para onde eu vou me dirigir, para que eu vou me reportar, quem é meu chefe imediato, o que eu vou falar. Eu tenho a teoria da parte estruturalista também, que tem aí o indivíduo que ele é em grupo e a indústria, que são outras organizações. A gente tem a teoria de sistemas, né, que é onde começa a entrar aí a parte de sistemas separadamente, que são os insumos, os procedimentos, aí todos os sistemas faz esse acompanhamento mais abrangente. E os sistemas, eles nos trouxe, pessoal, uma visão melhor e mais gerencial de todas as entidades, né? Se não fossem sistemas hoje, a gente não saberia como trabalhar, como controlar, seria um monte de papel, e a gente às vezes nem sabe pensar mais em papel, né? Porque eu não consigo mais ter tanto papel, que muitas das vezes todo aquele papel que existia antes está dentro do smartphone, dentro do computador, que é onde a gente navega em tudo. Eu tenho a centralização e a descentralização, né, da onde a gente faz, de como planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu tenho a teoria neoclassista, né, que tem desde a parte diretoria, departamento feminino, como criar uma organização como um todo, e isso aqui também é usado na entidade privativa, não é só na pública, tá? A gente tem a questão, voltando mais uma vez a parte do comportamento das pessoas, da autorrealização, do ego, da parte social, das seguranças que, às vezes, aquela entidade, ela me transparência, a gente tem que ter esse acompanhamento, basicamente, e as partes fisiológicas que cada um de nós temos. Os fatores motivacionais, a gente precisa, pessoal, ter todo momento ser motivacionado, ter um progresso de carreira, ter uma responsabilidade, ter prestígio aonde a gente estiver, porque a gente trabalha, logicamente, a gente sendo motivados. Os fatores higiênicos são as condições de trabalho que a gente tem que ter, os benefícios. Nas pessoas, a gente tem que começar a entender melhor que eu não faço nada sem as pessoas, né? Eu tenho um desenvolvimento também ligado a dois sistemas, os sistemas mecânicos e os sistemas orgânicos, né, que são bem relacionados e tem que ter essa relação para as pessoas poderem entender. Eu tenho a teoria da contingência, que tem a questão do condicionamento do ambiente e tecnologia, né, tarefa, estrutura e pessoas, para que a gente possa ter essa visão como um todo. Eu tenho a teoria da contingência, mais uma vez, que são a parte das tecnologias legais, políticas, econômicas, e tudo que a gente tem para estudar. E os novos enfoques, a qualidade total, que a gente começa a ver vários tipos de ISO, como o ISO 9000, que é na questão da qualidade de planejamento, de implementação daquele ambiente organizacional. Eu tenho a parte da reengenharia, que eu tenho que me reinventar a todo momento e verificar aqueles fatores críticos que eu posso ter no meu desempenho, nos custos, na qualidade e na velocidade, eu tenho que saber analisar. Eu tenho os novos enfoques, né, de ser eficiente, ser eficaz, as efetividades,
e o parte relevante, entender que eu dependo de outras pessoas em todos os lugares para que eu possa chegar no objetivo final. E eu tenho, né, dentro do cronograma básico aqui, do que eu preciso, desde a parte social, política do conhecimento, da ecologia, da valorização do homem, da parte tecnológica, da parte gerencial, da organização, organizacional, para que eu possa ter uma organização. Então, não é somente eu colocar pessoas, como que eu vou gerir pessoas? E gestão pública ensina muito bem isso, né? Então, a gente tem as abordagens administrativas, que vai desde a teoria científica de Taylor, a teoria de Weber, a teoria classista, a teoria de como cuidar das pessoas, as teorias neoclassistas, as teorias da cibernética, as teorias das estruturas, as teorias também da parte tecnológica, da parte comportamental de cada um de nós, que a gente traz dentro de gestão pública. Então, a gente começa a entender que a gestão pública, a gente vê esse fator primordial e o tanto que ele é basicamente relevante para todo o nosso andamento, para toda a nossa gestão pública, que a gente possa levar em consideração tudo aquilo que nós temos, né, que é a qualidade naquilo que eu prezo e aquilo que eu presto como gestor público. O gestor público hoje, ele tem que saber o que ele faz, né, e não apenas o secretário, ou o diretor, não, ele tem que saber o que está acontecendo, né, porque nele foi confiado aquele cargo público e ele tem que saber executar com coesão e coerência toda essa parte pública. Turma, eu acho que eu me empolgo, né, minhas aulas aqui, a gente que trabalha está um pouquinho sem poder ter esse contato com você, a gente vai se empolgando tanto que a gente até fala, opa, já foi até meu tempo, já venceu aqui com vocês, né? Então, fica combinado, na próxima aula, a gente vai ver a parte da estrutura administrativas, os conceitos de Estado, a divisão de poderes, a organização do Estado de forma mais simplificada, que não vai ter tantas aulas que a gente poder estar fazendo, e a administração pública direta e indireta. E, mais uma vez, a gente vai estar vendo já a aula 7, que é a parte já que a gente já adentra um pouco mais em PPA, LOA e LDO, que é bem bacana de você estar estudando, para vocês entenderem o formato de planejamento do Estado. Então, vai ser somente 2 aulas no nosso próximo encontro, e aí não vai ter mais que revisionar todos esses conteúdos. Mais uma vez, essa aula foi gravada, eu vou subir ela para o YouTube, para ficar mais fácil de vocês acessarem, tá? No YouTube ela fica mais simplificada, ela fica mais fácil vocês acessarem, e vocês não precisam me solicitar para entrar na aula, vocês podem assistir da onde vocês estiverem, tá? Mais uma vez que entrou depois, esse método vai ser usado na aula de amanhã, ele vai ser usado na aula de sexta-feira, tá? Para que vocês possam ter mais interação com os conteúdos e também a questão da padronização. A mesma coisa está passando, estou pegando 2 extremos, tá, pessoal? Lá em Araguaçu, né, o que está sendo passado lá em Sítio Novo vai ser a mesma coisa. E em breve, né, de surpresa, lógico, não vou avisar quando é que eu vou estar aí na unidade com vocês, a gente vai estar visitando as 12 unidades, que a gente vai estar reencontrando cada um de vocês e olhando, principalmente após a P1, né, após aí a primeira prova que vocês vão ter agora no final desse mês, para que a gente possa estar se encontrando, se conhecendo melhor. As unidades que ainda não tem professor, mais tardar até quarta-feira, que é o feriado, para eles se organizarem, até quinta-feira estar com vocês. Eu estou muito feliz com esse desafio, com esse anseio de estar levando conhecimento para vocês no que diz respeito à gestão pública. Eu sou bem sincero, e eu acho que toda pessoa que ela não sabe qual curso cursar, ou que ela pretende prestar um concurso público, ou ser um parlamentar, eu sugeria, né, projeto de lei, que todo gestor público, ele tinha que ter o curso de gestão pública, né, com todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os secretários, eles tinham que ter esse curso. Para todo concurso público que vocês forem fazer, pessoal, que é o salário fantástico, né, vocês deveriam observar o tanto que esse curso ele tem abertura, tanto na área pública, como também na área privativa, tá? Aqui eu me despeço de vocês, desejo a todos uma boa aula em cada unidade de vocês, estou à disposição, eu pedi para todos os professores de cada unidade que vocês estão, me colocar no grupo de WhatsApp de vocês, porque a gente tem essa interação de debate, dúvidas e perguntas. A gente já está com convênio aí em 6 municípios para estágio, tá?
Algumas prefeituras já ligaram atrás de alguns alunos para estagiar dentro das prefeituras, das câmaras municipais, e esses convênios já estão em andamento, mais tardar até o mês de novembro, já está feito o convênio, e vocês poderem estagiar de forma remunerada dentro dessas organizações, que é muito bacana você começar a ver a teoria e prática de forma direta. E eu tenho muito a agradecer, principalmente aí aos professores multidisciplinares e os gerentes que estão aí acompanhando vocês. Muito obrigado, boa noite, e fique aí com essa equipe maravilhosa que está acompanhando vocês, tá ok? Grande abraço a todos.